Amigos, muito bom dia. Mais uma surpresa no programa Saudações. Hoje o Saudações comigo, Moreira Serra, domingo e no YouTube todos os dias, todas as horas. Recebi um telefonema do Dr. José Saraiva, o apresentador do programa, que me substituiu aqui na Band brilhantemente, batendo papo com todo mundo. E eu disse, você tem que falar de legislação ambiental com as perguntas que a população me fez aí fora. Sobretudo estudantes de direito. Mas antes de dar o bom dia, eu quero mandar um bom dia muito especial para o Dr. Ted Anderson, nosso coordenador, sua família, sua esposa e todos os colegas que me antecederam. E eu quero muito agradecer as pessoas que têm ligado para mim, que têm me parado nos supermercados, mas não pode parar de repente porque eu fiquei deficiente visual. E tem gente que diz, você não está me vendo? Não, eu já não enxergo. O óculos é para ampliar tudo. Então, eu quero agradecer muito a direção da casa, da Bandeirantes, aqui em São Luís, por ter me permitido mais uma vez comparecer à televisão. Eu que sou advogado da casa, eu, Ted Anderson, a Carol Carvalho. Quero agradecer mais um pouquinho aqui a Band. Muito obrigado pela acolhida, depois que eu saí da TV Record. A Bandeirantes, depois de décadas na TV Record, a Bandeirantes me convidou para vir para cá os domingos para ajudar nesse trabalho dos Saudações. Através do meu amigo Ted, muito obrigado. Bem, doutor Saraiva, nova lei, vamos dizer assim, nova lei, 40 anos de lei ambiental, de meio ambiente sendo discutido, sendo tratado, tudo geralmente começa por conta das riquezas naturais, da transformação que o homem vai impondo, né? vai arrancando tudo. A Transamazônica é um exemplo disso. Transformou-se tanto aquilo ali, mas as estradas estão iguaizinhas na época de 1970. Então, muita gente me perguntou sobre lei ambiental. Eu disse, olha, não é comigo. Eu conheço como um estudioso, mas para mim mesmo eu não milito nessa área. Quem milita é o doutor Riode, o doutor Coelho e o doutor Saraiva, que é engenheiro e também é engenheiro com especialização em direito ambiental e legislação ambiental, engenharia ambiental, então ele é obrigado a conhecer todas essas regras. E eu disse que ia conversar com ele. Para você, telespectador, muito obrigado pela sua acolhida e muito obrigado a todos aqueles que me param nos supermercados, me param no fórum. Um grande abraço para o meu amigo Louro, Manelzinho Carvalho, Manelzinho, doutor Manelzinho, também doutor Ribamar Serra, todos vocês aí, muito obrigado aí no fórum, colegas do fórum. Ayub. Hein? Riode Ayub. Riode Ayub, meu sócio, meu amigo, meu irmão. Também, Jaumil Soares Lima, todo mundo. Doutor Wilfer, é gente demais. Aldenor Rebouças assistindo lá de Peixe Gordo. Aldenor Rebouças, Armando Cerejo, é um time bom. Tamara Gonçalves. Doutor Saraiva, eu vou fazer a pergunta que um leigo me fez. A nova lei ambiental vai poluir mais? Vai destruir mais? A nova lei ambiental não vai de encontro, não ao encontro, de encontro, é uma afronta a todas essas decisões que tem a justiça brasileira proferido, né, publicado, foram conhecidas esses anos para a proteção do meio ambiente. Na sua opinião, o que há de bom nessa nova lei ambiental em 40 anos, nessas alterações que estão por aí? Primeiramente, o que é de bom é encontrar você. Obrigado. Eu não estou nem conseguindo aprender. Primeiramente, de bom é encontrar você, voltar aqui, conversar com você, os bons tempos de programa, de conversar com você, você que me trouxe para cá, agradecer isso. Eu sempre lembro muito também do seu pai, que é o precursor desse programa, né, de levar informação, de esclarecer, de trazer assuntos que as pessoas possam usar no dia a dia e usar até como defesa, né? Esclarecer para saber se comportar diante da lei, né? Ter um esclarecimento para isso, para não ficar repetindo às vezes os conceitos de maneira, vamos dizer assim, leiga demais. É para ter algum certo entendimento, até para se proteger, principalmente. Nesse caso, Moreira, como tu falaste, essa lei, o sistema ambiental,
ele já é dos idos dos anos 80, 85, ali por ali, então já se vão 40 anos aí. Eu acho que precisava realmente sim uma revisão, alguns aspectos novos. Para ter uma ideia, assim, vamos pensar uma coisa, se fala muito em combustível fósseis, né, de acabar os combustíveis fósseis, que era, legalmente, vamos dizer assim, petróleo, não usar mais petróleo para combustível, para carro, e energia renovável, energia solar. Porém, isso lá em 85 não se tinha a tecnologia que se tem hoje. Hoje, por exemplo, no caso, eu estou dando esse exemplo da exploração de petróleo. Você não tinha tecnologia para hoje. Hoje, essa semana agora passada, eu participei de um painel sobre a margem equatorial de exploração de petróleo aqui, em Barreirinhas, ali no Pará, até acima, até o Amapá, até a Venezuela. E é uma outra tecnologia de sonda, é um outro nível de segurança. Então, é um outro impacto. Consequentemente, tem que ter uma outra abrangência da lei, né? Ela tem que se adequar a isso também. Porque senão, essa dicotomia entre a produção e entre a conservação, ela, muitas das vezes, na cabeça da gente, a gente pensa que nem quando a gente assistia filme do tubarão lá no Monte Castelo. Depois que a gente assistiu aquele filme, todo mundo ia para o mar, achava que ia aparecer um tubarão. Né? Você está sempre achando que vai ter uma poluição exagerada, você está sempre muito fundamentalista, você está sempre muito extremista hoje em dia. Né? Mas existe ali empreendimentos que eles estão no nível intermediário a isso e que aqui existe necessidade. O Brasil ele tem um histórico de, vamos dizer assim, de conservação muito bom em relação a outros países e até de aplicação dessas novas tecnologias, dessas energias renováveis. O Brasil já tem uma aplicação muito grande em relação a outros países. Já está muito mais adequado do que outros países. Então ele precisa rever, eu acredito, isso é minha opinião, que é necessário rever. Porque o problema não é tanto em legislação o nosso problema. E aí até uma das perguntas que tu já tinha me feito antes, em relação à questão de, por exemplo, não é a legislação, mas a fiscalização. Nós temos, os órgãos têm capacidade para fiscalizar determinados empreendimentos, da maneira para discutir. Eu tenho casos que eu participei e tive a oportunidade de estar em órgãos ambientais em que, por exemplo, o empreendimento gerava uma complexidade tão grande que você não tinha especialista dentro do órgão para avaliar realmente aquilo. Se o impacto era aquele, se não era, se é um detalhe. Vamos dizer assim, vou te dar um exemplo, vamos dizer que você vai para uma área, numa vegetação, uma flora em que tenha uma abelha especificamente, que aquela abelha só tem que ter um especialista para saber. Então é uma coisa bem específica, você precisa de um conhecimento bem rigoroso, né, de uma pessoa que trate aquilo daquela maneira. Não é um técnico ali de geral que vai dizer se aquilo tem impacto ou se não tem impacto. Fora o uso de tecnologia, o uso de drone, tudo isso. Então eu acredito que sim, é necessário rever. Outros países já têm. E também, uma coisa que eu brinco com vocês, advogados, o país foi criado muito por advogado, né? A legislação, sim, muita coisa foi em cima de advogado, né? Então, é muito em cima da discussão e das contradições, né? Da subjetividade. Quando você vai para a prática mesmo, dentro da nossa área de engenharia, requer cada vez mais que a fiscalização, que o conhecimento seja específico, para poder senão você só vai ficar embargando realmente e ficando burocrático. O brasileiro, você colocou esse ponto, o brasileiro, dizem, eu não concordo, que é um litigante quanto mais. Sim. O brasileiro, tudo ele busca o judiciário, mas, na verdade, o brasileiro ele é movido para isso, ele é impulsionado para isso. Se briga muito com a Oi, porque não é... Sim. A gente vê as contas, e a Claro, e a Vivo, todas essas coisas. Plano de saúde, idem. Se não houvesse negativa, atendesse tudo, não Sim. tinha ações contra plano de saúde. Ou seja, o problema é o contrato.
nesse contrato de meio ambiente, poder público, Sim. empreendedor ou industrial ou explorador, Sim. né? Sociedade, futuro. Essa situação, por exemplo, justamente do poder judiciário. Nós tivemos, digamos assim, nos últimos anos, só tínhamos as hidrelétricas e as termoelétricas, né? Sim. E exploramos muito pouco nessas regiões da Amazônia o potencial das águas. Mas aí demos sorte, veio a energia pelo vento, não conseguimos tocar, mas veio pelo vento. Solar. E agora nós temos a solar. Tem uma série de outras, mas temos a solar e essa sim, essa cresceu demais. O que preservou muita coisa. Você diria que na questão do agronegócio, que precisa de muitas terras, com dispensas que vão ocorrer a partir de agora, tipo uma espécie de licenciamento automático. Vai ser fácil. O que todo mundo espera é que essas alterações vão flexibilizar e agilizar os negócios de interesse de Estado e da sociedade. Vai ser assim mesmo? Vai ser fácil, por exemplo, se quiser construir uma hidrelétrica? Vamos mais longe. A questão do petróleo, porque tudo isso foi motivado pelo petróleo na Foz, lá na Foz do Rio Amazonas, lá em cima. Vai ser muito mais fácil agora? Não, Moreira, a questão, eu acho, eu volto a dizer a história do tubarão nos anos 70, né? A gente fica achando que a gente vai na praia e que vai aparecer tubarão, que é fácil aparecer. Assim, essa tua pergunta, ela me leva pro extremo lá. Petróleo, exploração, aí vai, todo mundo já vai... Vai poluir tudo. Já vai poluir tudo, aquela coisa, não vai ter mais praia, vai acabar a praia. É a preocupação dos ambientalistas. Mas aí... A gente entra muito nessas questões fundamentalistas, por quê? Porque o nosso histórico e a nossa falta de conhecimento, ela nos leva realmente a querer fazer as coisas de maneira assodada, sem procedimento nenhum. Nós somos muito assim, né? Por isso que tu está falando, às vezes, na questão dos litígios, por quê? Porque isso vai levar a um litígio lá na frente, vai gerar uma discussão. Por quê? Porque se você não tem... se você não gera procedimento, se você não planeja a coisa, aquilo vai gerar um problema depois, vai estar importunando alguém, né? Uma coisa é eu achar que eu tenho direito à terra, e outra coisa é depois eu querer toda a terra ao redor, impactar, seja lá como for. Então, eu acredito que alguns empreendimentos, eles, a nível de produção, eles precisam realmente de uma certa, vamos dizer assim, uma certa, eu não vou dizer facilitação, porque se a gente fala facilitação, dá a ideia de que não, a partir dali... Não é não. Eu acho que tem que ter um processo administrativo mais adequado com a questão de tempo, né? Mais adequado, mais ajustado. E como eu te falei também, a questão da tecnologia. Hoje nós temos tecnologia para fazer isso, essas avaliações de maneira... Por exemplo, antes... O cara tinha que ir para percorrer um hectare, para percorrer uma fazenda. Hoje, com um drone, em 2 horas, você percorre uma área muito grande, tem avaliações técnicas, tem processos de sondagens para fazer, você tem imagens de satélite aí detalhadas, você tem muita informação para fiscalizar também. Então, isso tem que ter isso pode gerar uma facilidade para a discussão técnica da informação e uma garantia dos impactos. Como fica a questão do petróleo? Digamos assim, foi o indeferimento de uma licença ambiental para a Petrobras que gerou toda essa discussão e saíram por aí. Como é que fica esse negócio? Acho que não só isso, a questão do agro também, ela passa muito pela questão do agro também, agro porque é a gente precisa... político também, né? Eu não diria político, eu diria que realmente você está expandindo, você tem produção, você tem tecnologia, você tem capacidade de aumento de grãos. Você tem que ter uma certa, um pensamento de produção. A gente tem que parar um pouquinho com esse conservadorismo. Não, veja bem,
não no extremo, do levar o prejuízo para todo mundo, mas a gente tem que ter uma certa visão. Eu vou te dar um exemplo, porque eu já participei de... Eu tenho os dois lados, tanto como empreendedor, em alguns locais como engenheiro, e em outros em órgãos ambientais. Eu já participei de projetos, grandes projetos, que o impacto era positivo, a gente ia levar um benefício para a população. No caso, dentro de uma concessionária de energia, a gente ia levar. Sim, eu me lembro desse projeto. Pois é, mas o processo inicial, ele ainda quando começou, ele estava tramitando ainda com licença prévia, licença de operação, licença de instalação, licença de operação, e aquilo para instalar 10 postes, levava 8 meses. Hoje em dia tem um limite, né? Um limite temporal 12 meses. Né? Na verdade tem os enquadramentos. Especial, E aí, aí tem os enquadramentos. Você tem que saber recorrer a isso, né? Por isso é que a lei está pedindo isso. Você tem, vamos dizer assim, você abriu o cardápio agora de possibilidades. Você tem que justificar para dizer, ó, eu quero uma licença especial, porque meu empreendimento aqui não está enquadrado em determinados, porque a CONAMA ela já enquadra alguns empreendimentos, estrada de ferro, já são que tem um nível de licenciamento mais rigoroso, e tem outros empreendimentos. Vou te dar um outro exemplo de uma coisa que a gente praticamente não ouve mais falar, projeto de irrigação, porque envolve terra e envolve a água como recurso. E são projetos que têm para mim, tem uma capacidade de gerar riqueza e renda para a população muito grande, vide Petrolina, e, por exemplo, o Maranhão poderia ter um projeto, já se pensou em ter projetos de irrigação, porque isso vai lá gerar riqueza para a população. Saraiva, eu vou aproveitar aqui para a gente fazer o seguinte, uma coisa que me chamou a atenção. Esses projetos de irrigação, uma vez me foi perguntado, é com água subterrânea, né? Depende, não, na verdade é de um rio, tem uma captação. Próximo de um rio, aí você tem um volume. E quando se faz o licenciamento ambiental, a gente também faz todo esse projeto vou te dar de captação de água. Claro, você vai dizer a sua necessidade, aí vai para a Agência Nacional de Águas, ela vai dizer se aquele rio tem capacidade de atender, né, aquilo ali, aquele volume que você está calculando. E agora tudo vai ficar muito solto. Não corremos o risco de termos rios secos? Não, eu acredito que não. Ou aquíferos não. Isso aí, de novo, isso é um pouco aquela história do tubarão. Isso aí é um pouco aquela história do tubarão, né? Olhar e ter tubarão. O tubarão tem o Sampaio Corrêa, está na Série D. Mas... Quer ver uma outra coisa que está aí, que houve agora, recentemente, uma discussão muito grande em cima do marco regulatório de saneamento. Você tem que levar água. E tem populações, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo ainda, que não tem acesso à água, Moreira. E aí, como é que a gente faz? Aí preserva a água, mas você tem que levar as pessoas estão precisando para a vida de água, a produção está precisando de água. E você tem que levar. Agora, você tem que fiscalizar, você tem que calcular, você tem que saber os volumes, você tem que preservar mananciais, você tem que preservar as nascentes, né? Você tem várias ações, uma coisa é o uso, mas você tem várias implicações condicionantes que muitas das vezes o empreendedor tem que saber conviver com isso. Tu me libera o recurso, mas eu também tenho que saber preservar aquele recurso. Eu não estou preservando o recurso só para a minha produção, não, eu estou preservando para o todo, até a nível de futuros. Então, há um entendimento da exploração. A exploração não pode ser uma exploração somente pela produção, tem que ser uma exploração com a conservação. Vamos falar de São Luís? Sim. Vamos chamar aqui no Calhau, essa região aqui do Calhau, do Jaracati, tudinho aqui perto. Tivemos uma mudança muito grande, uma mudança urbanística muito grande nessa avenida aqui dos holandeses. Aqui não é holandesa, a nossa sede aqui é no Jaracati, mas a gente chega bem ali, entra na holandesa, tu vê aqueles tirão de chão, né? O nosso licenciamento ambiental para essas obras, ele está adequado, ele está conforme. A gente tem, quando faz essas obras de mudança de trânsito e começa a construir estrada, como agora na litorânea, estão prosseguindo. Como é que está isso, Saraiva? Pereira, assim,
De Essa maneira nova geral, lei, essa segue- alteração, ela segue o rito. impacta agora aí? Não, isso aí tu sabes que não retrocede, né? Os processos. Sim, eu sei. Isso é só para futuro, para o que passou segue o rito normal, né? Tem que seguir o rito normal. E o rito normal ele é bem rigoroso, né? Ele é bem rigoroso no sentido das discussões técnicas. Agora, essa tua pergunta, ela me remete ao seguinte, que eu coloquei ainda agora. Será que nós temos hoje já, os órgãos ambientais têm tecnologia para fiscalizar da maneira adequada? Então vamos falar de CREA. Essa é a pergunta. Me diga você sobre o CREA. O CREA tem como fiscalizar tudo isso? Mas não só o CREA. Os outros organismos públicos, que é público, mas secretaria, satélite, tudo isso. Aí eu vou te responder. Fiscais a pergunta, a OAB tem capacidade para fiscalizar os advogados? A gente nem consegue fiscalizar a OAB. Pois é, mas assim, eu estou te falando assim, porque a gente tem que entender que uma coisa, aí é importante isso para o esclarecimento para as pessoas, uma coisa é a fiscalização da atuação profissional. Os conselhos, eles, dentro daquilo que eu sei, eu já militei dentro de conselho, ele fiscaliza a atuação profissional. Agora, tem todo um contexto que ele não entra. Nós temos as comissões, por exemplo, no OAB. A OAB tem a Comissão do Meio Ambiente, na verdade. Ela atua? E vem a pergunta, atua? Eu acredito que sim. Se não atua, vai ter que atuar agora com essa mudança da lei. Não só discutindo, né, as alterações, mas, sobretudo, essa transformação que agora vai ser muito mais rápida do que antes, porque a legislação veio para também flexibilizar, agilizar. Eu acho que o termo melhor é esse, agilizar o processo, otimizar, na verdade, acho até que otimizar o processo, é até bem melhor. Porque quando a gente fala flexibilizar, dá uma ideia de desleixo. Porteira, como é que disseram? Porteira aberta. Porteira aberta, vai passar tudo quanto é gado. E não é a ideia. Eu acho que a ideia então, é essa. agilizar o processo de liberação de licenciamento ambiental, que a gente tem aquelas fases. Porque tu imagina o seguinte, tu tem um financiamento, principalmente tu, o empreendedor, tu tem um financiamento, tu tem que produzir para pagar aquele financiamento. E aí, às vezes, o órgão está ainda analisando, por exemplo, se não me falha a memória, a lei fala que o órgão tem até 180 dias para te dar uma resposta. Imagina, se tu não tiver um planejamento adequado para isso, vai passar 6 meses só para ter uma resposta. Um dia vai fazer e aí ele pode pedir um novo estudo para ti. Nós ainda temos 5 minutos no término do programa. Não, mas vai agilizar, vai melhorar, vai flexibilizar, a gente vai otimizar. A gente vai, o nosso processo de liberação, de consulta do empreendedor, do industrial. Eu acredito que sim, Moreira. Eu acredito sempre que a gente tem que rever esses procedimentos, né? Apesar de nós termos sido criados numa visão de direita conservadora, nós, né, na época da gente, dos anos 70, aquilo ali, criança, né? Mas esse misto entre progresso e conservadorismo, ele tem que haver. Então, por exemplo, de novo, é a mesma coisa, você vê muito isso na questão ambiental, né? Você vê, principalmente hoje, você vê ideologia em cima disso, as pessoas fazendo essas discussões, um rejeita totalmente, o outro já pega aquilo como fundamentalismo e tal. Então, eu acho que a questão não tem tanto essa, né? Nem um ponto, nem o outro. A questão é entender que nós precisamos progredir, evoluir, desenvolver, e é inconcebível ainda a pobreza em determinados aspectos, né? Ou a destruição em outros aspectos. São esses pontos que... Doutor Saraiva, nós estamos chegando ao final do programa. Mas boas essas discussões. Eu gostei desse programa porque relembrou as nossas discussões. Eu não vim falar de lei. Quando as pessoas me perguntaram, me trouxeram uma lista para falar de artigos, para falar disso, não. Essa coisa, isso aí a gente deixa para os tribunais. Eu quero saber, as mudanças são boas ou não são? Elas vieram agora para, digamos assim, tornar uma obra pública, qualquer obra, mas uma obra privada, uma obra pública, mais baratas. Porque o processo de licenciamento também é caro. É muito grande, e caro.
é difícil, são muitos pareceres, muitas coisas, pareceres técnicos intermináveis. Hoje, com tecnologia, você vai passar uma vida inteira só para liberar o início do projeto, né? Só para liberar o projeto. Depois para instalá-lo, depois para usá-lo, antes para construí-lo, né? Porque aí você vai... Aquilo que nós discutimos, não sei se lembra, tem a obra que já começa pelo licenciamento de uso, porque a obra foi construída todinha, sem licenciamento para começar, o prévio, sem licenciamento para construir, e agora tem que liberar o hospital. E aí? Tá? Fala para a gente um minutinho, uma saudade muito grande de revê-lo, uma alegria muito grande de revê-lo. Bons tempos. Adorei estar aqui. Me permita vir mais vezes. Mas você tem que vir. Eu não só permito como eu. Eu gostaria até de mandar que você viesse mais vezes. Eu vim só para entrevistá-lo, porque eu disse, olha, eu vou pedir para o doutor Saraiva para me deixar para eu entrevistá-lo. Porque ele é um engenheiro que todo mundo conhece aqui no Maranhão. Ele, o doutor Marco Aurélio, Marco Aurélio Diniz, Marco Aurélio Diniz, filho de seu Diniz, que eu vou ter que... Eu não fui mais lá porque eu fiquei doente. Uma pessoa maravilhosa. Diniz fez a especialização em gestão ambiental junto comigo. Doutor Diniz, e quero um dia trazê-lo aqui no programa. Sim. É um homem histórico em São Luís, da época que se cantava, que tinha concursos de canto e música no Cine Monte Castelo, nem existe mais. E da época que a rua de São Pantaleão era a rua, né? Muito obrigado, forte abraço, Saraiva, um forte abraço ao doutor Diniz, ao Marco Aurélio, meu amigo, uma pessoa que eu respeito muito, gosto muito, e muito obrigado a você, telespectador do Saudações. A gente veio aqui para esse papo só para começar essa música, essa cantiga. Outro dia a gente fala de artigos de lei e o doutor Saraiva também vai estar aqui. Muito obrigado, meu amigo. Quero agradecer a todos vocês e o Saraiva volta no próximo domingo e não perca, não deixe de nos assistir nas plataformas do YouTube e do Instagram. Um grande abraço. Até semana que vem, querido. Obrigado ao nosso colega de estúdio que permitiu o programa. Ele que nos ajuda. Um grande abraço. Até semana que vem. Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.